Shalom, 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 shalom. Estamos na forma extraordinária, fazendo hoje a P54 a partir aqui da nossa residência, já que hoje às 18 nós vamos ter um culto especial, que é o culto do lançamento da instituição do nosso regimento interno. Então hoje nós vamos fazer extraordinariamente esse estudo P54 a partir aqui da nossa residência, fazendo esse estudo para que você possa acompanhar, mesmo que são 2 lições e a gente tem um tempo melhor de estudo. Você pode acompanhar simplesmente ouvindo, pode seu celular lá e fica ouvindo. Você pode acompanhar no seu carro, pode acompanhar fazendo um almoço, e isso não lhe atrapalha, você pode ser abençoado com esse estudo. Eu quero agradecer aos irmãos que estão conectados. O propósito da gente era alcançar o maior número possível e não deixar de manifestar, de lançar, de regar o reino do Espírito com o estudo das porções que a gente tem um ciclo, para cumprir um ciclo até a festa de tabernáculos. A gente vai cumprir esse ciclo, que é o ciclo das P54. Para quem não sabe o que é P54, nada mais é que o estudo das paraxás. Quando a gente pega a Torá e estuda cada ciclo, os cinco livros da Bíblia foram divididos em porções, períodos de porções, que dão 54 porções, que estudado todos os sábados, gera esses estudos chamados de parashot. São vários estudos que apontam os ensinos da Torá dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é comemorado no último dia. Eu já participei dessa festa em Israel, quando é comemorado o final da leitura, e é rebobinado, literalmente rebobinado, os textos da Torá para uma nova leitura, um novo ano. Nosso estudo P54 ele obedecer esse mesmo critério, só que as raízes são mais profundas, ou seja, vamos buscar a nutrição. E aonde está a nutrição da igreja? A nutrição da igreja está em Cristo Jesus. Por isso, o estudo da P54 procura trazer ensinos que nos conectem com a nossa raiz, a raiz judaico-cristã, mas também nos conectem com a nossa essência, que é Jesus, que é Jesus Cristo, que é o Yeshua Hamashi. Então, vamos começar esse estudo P54. Eu quero começar com uma oração. Eu agradeço os irmãos que estão conosco, e o Senhor que abençoe a cada um. Lembrando que essa transmissão começou ainda com a sala de guerra. Os irmãos estavam na sala de guerra intercedendo, nós estávamos transmitindo esse momento, um momento muito especial. Tem acontecido 3 vezes ao dia, às 7 da manhã, às 13 horas e às 21 horas. Então, a sala de guerra tem sido uma bênção. Agradecer ao apóstolo Rosendo, tem participado, sempre tem estado conosco. O irmão Wilson, que é da Igreja Brasil para Cristo, também tem sempre estado conosco, e outros irmãos que sazonalmente têm aparecido. Vamos estar intercedendo, estamos levantando nosso clamor e vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esse tempo, por essa gravação dessa estudo da P54, pedindo que o Senhor Deus abençoe aqueles que estão nessa hora, Pai, conectados conosco, que a palavra seja sobre a vida dos teus filhos de forma edificante, de forma, Pai, santa, de forma reveladora, que o Senhor visite a vida de cada um, Pai, com o Espírito Santo e com graça, que seja uma manhã de Shabat, marcado, Deus, pelo teu Ruach HaKodesh, e abençoe a nossa reunião de logo mais do estudo do regimento interno do ministério. Nos dá graça, Shem Yeshua, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E a gente começa esse estudo de hoje, estudo da P54 de hoje, com a informação são 2 porções, como você deve ter entendido, porção 42 e porção de número 43. E a gente inicia esse estudo com a porção tribos ou matot, tribos ou matot, que está lá em Números 30, verso 1 a Números 32, verso 42. Números 30, verso 1 a Números 32, verso 42. E o texto de Números 30, verso 1 diz o seguinte:
E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Eu sempre tenho afirmado, né, para os irmãos que têm acompanhado esses estudos presencialmente, que é como se fosse uma assinatura. Todas as porções têm essa marca. E falou o Senhor. Né? E falou o Senhor. É como se fosse uma assinatura, na verdade, identificando que aquele momento não é um momento simples, não é um momento sem valor, não é um momento saprós, como eu poderia falar do grego, né? Sem noção ou sem propósito. Mas é um momento onde Deus está falando. Quando Deus fala com o homem tem que parar a atenção, prestar atenção, tem que se submeter, tem que reverenciar. Se Deus fala, nós reverenciamos, nós nos debruçamos a atenção, nós nos colocamos a atenção, nós nos colocamos à disposição do guarda-godas para saber o que Deus tem para falar. Mas, mais uma vez, nós nos deparamos com instruções enviadas por Deus ao povo de Israel. Agora, uma palavra que, embora unânime, né, ou seja, ela é uma palavra única, se torna uma palavra fracionada, particionada. Deus fala e utiliza o termo matot, ou seja, tribos. Né? O que nós queremos dizer com isso aqui? Que a palavra é única, ela é para toda a congregação, toda a Kehilat de Israel, para toda a congregação de Israel, para toda a igreja, no caso para nós, mas ela tem um quê particionado, um quê dividido. É como se fosse um livro com capítulos. Cada capítulo representa uma tribo. Então Deus está falando para todo Israel. O livro, o compêndio é único, mas os capítulos são frações específicas para cada tribo. Né? As peculiaridades de cada povo serão consideradas, mas o caráter, instrução vinda de Deus, tornar-se-á mandamento para todas as tribos. Né? Deus falou de forma específica, mas Deus também vai falar de forma abrangente. Deus fala dentro do macrocosmo de cada um, diante da especificidade de cada um, mas Deus abrange toda a cosmovisão de toda a tribo de Israel. Quando o Senhor fala, ele fala a Kehilat de Jerusalém, a Kehilat de Jerusalém, a Kehilat de Israel, a todo o povo de Israel. Ele traz essa orientação. Então a gente vai perceber isso logo no primeiro versículo de Números 30, verso 1. E aí a gente continua, diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra segundo tudo que saiu da sua boca. Olha só. Aqui a Bíblia trata, o texto de Bemidbar trata sobre compromissos. A palavra do homem, ela é a sua fiança, ela é a sua garantia. O que a Bíblia diz é que aquilo que sai da nossa boca deve sim ter respaldo. Não pode ser algo sem valor. Aquilo que sai da nossa boca. Isso porque, se você parar para pensar um pouco o que nós acabamos de dizer, todas as vezes que o Senhor fala, Ele fala ao povo de Israel. É como se fosse uma assinatura. Lá no texto de Gênesis, logo no início das citações bíblicas em Bereshit, o Senhor fala que nós somos imagem e semelhança dele. Assim, quando um homem fala, ele deve ter a responsabilidade de compreender que o que sai da sua boca deve ser honrado. Nós não temos que estar abrindo os nossos lábios e falando coisas que nós não temos como comprovar, não temos como garantir, não temos como afiançar. Assim, ao falar algo, eu preciso ter a certeza de que aquele algo que saiu dos meus lábios
deverá ter o seu final, a sua finalidade cumprida. Aqui a palavra chama a atenção que o que o homem falar, ele deve cumprir. Vamos ler novamente para refletir um pouco. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca o fará. É interessante porque eu falo isso como homem. Muitas vezes eu tive dificuldade com os meus filhos, eu tive dificuldade com a minha esposa por conta dessas situações. Não é que eu falava uma coisa e acabava não afiançando a minha palavra depois, mas muitas vezes a falta de clareza naquilo que ia dizer também gera essa dificuldade. É por isso que a Bíblia nos orienta a sermos homens de sim, sim e de não, não. Aquilo que sai da nossa boca deve ter o equilíbrio e a resposta clara. Por quê? Porque nós somos semelhança, nós somos imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E isso nos dá uma grande responsabilidade. A palavra votos, utilizada aqui no texto de Bamidbar, é neder. É tratado como algo santo, algo especial. E não poderia ser feito entre duas pessoas, mas somente a Deus. Uma expressão de algo que se faria a Deus em sua honra e louvor, geralmente apresentado em tempos de angústia e dificuldade. Aqui encontramos o poder da expressão sim e não, lo, ken. Aquilo que, segundo o texto, segundo tudo que saiu da sua boca, você vai ter que fazer. Neder é voto. Eu acredito que a palavra mais ocidentalizada, apesar da sua mescla com o pensamento romano dentro do cristianismo, seria promessa, fazer promessa. É uma prática católica que foi apropriada do judaísmo. Só que o neder, ele é feito a Deus. A promessa ela é feita a qualquer entidade, qualquer referência religiosa, se faz promessa a santos. Tem pessoas que fazem promessas até a mortos para cumprir, e se receber vão fazer algo em detrimento àquele morto. Eu lembro que lá em Manaus existe um túmulo de um rabino, e esse túmulo desse rabino começou a ser reverenciado como lugar de santo, e as pessoas começaram a fazer promessas a esse rabino. Com a instituição do Estado de Israel em 1948, há uma prática dos judeus. Eles procuram os corpos dos parentes que estão enterrados nas várias nações da terra para trasladar esses corpos para Jerusalém. E como ele era um rabino, ainda se fez mais forte essa evidência de necessidade do traslado do seu corpo para Israel. O que ocorre é que, quando os familiares chegaram a Manaus para tentar trasladar o corpo daquele rabino, a população se revoltou e não aceitava que eles chegassem nem mesmo a entrar no cemitério. Por quê? Porque eles haviam canonizado popularmente aquele rabino. Eles haviam canonizado aquele rabino e não aceitavam esse traslado, porque eles faziam votos àquele rabino. O que a Bíblia mostra aqui é que a atitude da promessa, ela também pode ser uma atitude de idolatria, porque o neder, ou o voto, deve ser sempre colocado diante de Deus e nunca diante de outros seres, seja feito dos céus, ou da terra, ou debaixo da terra. Por quê? Porque Deus tem a prioridade das nossas petições. Isso também revela o amor de Deus, isso também revela a graça de Deus. Deus, em sua graça, em seu amor, ele não quer que dividamos a nossa atenção com qualquer outra circunstância, assim como no cuidado sobre nós. Ele tem o cuidado dele sobre nossas vidas. E os nossos neder, ou seja, as nossas petições e nossos compromissos devem ser apresentados a Deus. Agora, precisamos ter o cuidado daquilo que vamos falar, para que, ao falarmos, não sejamos cobrados porque não cumprimos o nosso compromisso. Então, como fica grifado aqui, tudo o que sair da sua boca o fará. E a gente continua o texto de Números, agora um pouco mais extenso, Números 30, versos de 3 a 5, que diz: Também, quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer um neder ao Senhor, e com obrigação se ligar,
e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que se ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal o ouvir, todos os seus votos e suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe tolheu. Aqui a gente tem um momento assim muito delicado, muito porque nesses dias onde há essa força do feminismo, essa força da tentativa de emancipação da mulher em forma antropológica, um texto desse parece ser muito agressivo, mas não é. Aqui o que a Bíblia está trazendo e entendendo é o seguinte, que havia autoridade sobre a família, e a filha tinha o poder de decisão. Ela poderia assumir um compromisso. Por exemplo, vamos falar na situação mais prática. Ela poderia assumir um compromisso de casar-se com um rapaz, esperando que ele trouxesse o dote para ser o seu esposo. E se ela assumisse esse compromisso e o seu pai soubesse e não fizesse nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de colocação contrária, aquele compromisso se tornava um voto. No entanto, se aquele compromisso, ao ser percebido pelos seus pais, fosse dito não, aquele voto que ele cairia, ele perderia o seu valor. E a sua promessa de se tornar o seu voto, que era feito a Deus, veja bem, uma aliança de propósito conjugal, feito diante de Deus, entre duas pessoas adultas. Mas se aquele compromisso houvesse intervenção paterna, dizendo, eu não aceito essa união, aquele compromisso, aquele neder para com Deus, perdia o seu valor, não se tornava algo errado, porque aquele compromisso não foi concretizado. Sim, isso porque o poder de decisão, o poder de homologação desse propósito estava na pessoa do pai, né? Assim, a gente tem o entendimento que a submissão é uma expressão difícil de aceitar nos dias de hoje. Veja bem, expressão que denota humilhação e subserviência. Durante séculos, essa expressão vem sendo trabalhada para perder o seu real significado e pejorada para que perca sua funcionalidade, caindo em total e completo desuso. Então, como eu falei há pouco, né? Nos dias de hoje é muito difícil as pessoas aceitarem essa expressão, né? Submissão de uma filha ao pai, a submissão de filhos aos pais, porque os tempos são novos tempos e as pessoas não aceitam isso. No entanto, aquele que se submete a Deus, aquele que se submete à vontade de Deus, ele tem princípios novos, que não são desta terra, mas do céu. É por isso que a oração do Avinu Shabbat Shammai, a oração do Pai Nosso, ela diz, venha à terra, venha a nós o teu reino. Ao vir o reino do Senhor, o reino do Senhor tem as leis do Senhor. É interessante essa expressão, porque uma embaixada, por exemplo, toda a região compreendente dentro da embaixada torna-se território do país que a representa. Então, é verdadeiro dizer que o território de determinado país é o seu tamanho territorial convencional, mais os espaços compreendidos das suas embaixadas sobre toda a terra. Ou seja, o que a gente tem entendimento aqui é que se você é de Deus, você vive a vontade, você vive as regras, você vive o querer do Todo-Poderoso na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui. E a palavra diz lá em Números 31, versos 1 e 2, e falou o Senhor a Moisés dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Deus falando para Moisés. Estamos aí nas margens, né? Estamos aí às margens da chegada dos discursos de Moisés, do texto de Devarim ou Deuteronômio, e Deus já começa a preparar a alma de Moisés. Olha, eu vou te levar, né?
Mas antes de fazer, você tem uma obra a realizar. Você vai trazer justiça. Essa palavra vingança aqui é trazer justiça. É muito diferente da nossa ideia de vingança, né? Nossa ideia de vingança muitas vezes não é trazer justiça, mas é pagar uma dívida ou ter uma atitude em resposta a algo, que muitas vezes não é uma atitude injusta. Por exemplo, um policial que prende alguém por estar roubando, e depois essas pessoas querem se vingar, e ela vai lá e ataca o policial ou tira a vida do policial. Essa vingança não tem nada a ver com justiça. Mas o que a Bíblia traz aqui é a ideia de justiça. Essa vingança tem ideia de justiça. E o que esse texto demonstra, ele se conecta às porções anteriores que mostram o fato, né, da vida do povo de Israel ter sido conturbada, porque de todas as nações da terra, o propósito mais maligno, naquele momento mais terrível, mais danoso para com Israel, foi a ação do povo de Midian. Por quê? Primeiro, porque eles quiseram quebrar a bênção de Deus sobre a vida de Israel. E segundo, porque eles descobriram que a miscigenação, ou seja, a mistura etnológica entre judeus e midianitas, resultaria em desagravo a Deus, porque o Senhor havia orientado a eles para não fazer essas conexões. Então, Midian agiu de uma forma muito operativa, no sentido do Hassatan, no sentido do opositor a Deus. Eles agiram de forma a compreender, a tentar dissolver a vontade de Deus no meio do povo de Israel. Midian havia sido a terra hospedeira de Moisés por anos, e foi lá que ele constituiu sua família. Existia uma preocupação provável em seu coração, mas agora a situação tornou-se divinamente pessoal. Ou seja, Moisés, está aí no texto de Êxodo 3:1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés estava intimamente ligado, era uma questão pessoal, né? Moisés estava, ele conhecia o povo de Midian, e é impossível você conhecer alguém e você não se afeiçoar a ela, você não se afeiçoar a esse povo, né? A gente acaba gostando das pessoas, mas as ações daquele povo se tornaram oposição diante de Deus, e Deus imprimiu em Moisés o entendimento: você vai ter que vingar o povo de Israel. Eles vão ter que saber quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a gente continua aqui. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se, alguns de vocês, para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Moisés os ordenou, os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, 12 tribos, 12.000 homens, e com eles Finéias, que havia feito a intervenção, que havia parado a praga, o filho de Eleazar, que agora tinha a promessa de Deus, de sacerdote, né? Com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Deus, né? Veja, Finéias, que a gente estudou há pouco, de pele escura, Deus levantou Finéias e disse: tu vai agora no meio dos guerreiros. Havia um capital simbólico ali, né? Se aquele sacerdote que parou a praga por obra do Eterno, por sua atitude, aquele sacerdote que tinha recebido promessas de Deus para a sua geração, estava no meio daquele exército, naqueles 12.000 homens, com certeza aqueles homens entrariam e venceriam aquela batalha. Então os guerreiros de Israel desceram para Midian para cumprir o propósito de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você desce para cumprir propósito, que é propósito de Deus, a vitória é sua, sim. Quando você desce para cumprir a vontade de Deus, ainda que tenha gigantes, ainda que se levantem inimigos, ainda que existam montanhas, Deus vai cumprir a sua vontade através da sua vida. Vai agir e vai fazer a sua vingança. Nessa batalha, em especial, Moisés, né, não participaria. Mas a liderança divina é representada agora não por Moisés, mas por Finéias, que vai à frente do exército. Israel precisava reconhecer e entender que suas guerras não seriam vencidas por força humana, por homens. Não seriam vencidas porque eles têm muitos carros, os cavalos, mas que suas guerras seriam vencidas pelo Adonai Sabaoth,
Ou seja, a vitória de Israel não estava nos carros e cavalos. Aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, mas Israel deveria sempre fazer menção do nome do Senhor. E essa revelação é para a nossa vida. Nossa vitória não está na força dos carros, nossa vitória não está na força dos cavalos, nossa vitória está no nome do Senhor Jesus. Hoje, temos orado na sala de guerra, eu tenho sempre dito, qual é o grande temor dos homens hoje? O temor dos homens hoje é a Covid-19. E todos os dias a gente ouve, saiu agora a Gama Plus, a variante Gama Plus, saiu a variante Beta, tem a variante indiana Delta, tem a variante P1, que foi a primeira cepa. Existem várias variantes, Delta, Beta, Delta, Lambda e por aí vai. Mas nós não podemos temer a Covid, porque a Covid pode matar, com certeza, deve cuidar, usar álcool, fazer todos os cuidados que devem ser apresentados. No entanto, ela pode matar o meu corpo, mas não pode me lançar na condenação eterna. Do que adianta temer a Covid, mas não temer a Deus? Por isso, se você precisa temer algo, deve temer ao Alfa e ao Ômega. Por quê? Nele não há sombra de variação. Você não vai encontrar variante de Deus alfa, beta, gama, delta, lambda. Deus é alfa e ômega. Ele é princípio e fim. E ele não muda. A sua justiça não muda. Por isso, o nosso principal neder, o nosso principal voto deve ser temer a Deus e a ele dar glória. O apóstolo Paulo declara que tudo que nós fazemos, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Números 31, versos 19 e 23 diz: e alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto. Ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificareis, e a vós e aos vossos cativos, toda a coisa que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Toda que se purifica com água, da purificação, mas tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. Olha aqui. Irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante. Aqui há algo muito curioso e glorioso. Curioso porque a Bíblia orienta a esterilização e a higienização de utensílios. É uma palavra muito específica para esse tempo que a gente está vivendo de Covid-19. Acabei de falar dela, né? A Bíblia orienta a esterilização, orienta a higienização de utensílios, porque a Bíblia observa o caráter contaminante das coisas. Às vezes a gente percebe alguns irmãos que não levam em consideração esses cuidados com higiene, mas um dos livros mais antigos que trata sobre esse tema chama-se Bíblia Sagrada, chama-se Palavra de Deus. E a gente continua, diz assim: usando-os na guerra com toda a coisa que pode resistir ao fogo. Tudo que puder ser lavado, lave-se. Tudo que puder resistir ao fogo, coloque ao fogo. Sendo assim, antecipando-se a um processo que só iria começar a ser desenvolvido por volta do ano de 1864, com Pasteur, os processos de esterilização começam. É glorioso percebermos o cuidado de Deus em ensinar o povo a se livrar das pestilências biológicas possíveis advindas de uma guerra. Porque na guerra tinha muita doença, malária, tifo e por aí vai. Assim, quando na nossa vida espiritual precisamos buscar estarmos limpos e esterilizados para servir ao Senhor. São dois polos, vida física e vida espiritual. A palavra santidade, kadosh, a palavra vem da raiz kad, que quer dizer cortar ou separar. Essa palavra kadosh vai se orientar, vai ser a palavra conectada com o caráter etimológico, da expressão no grego, que é agiasmos, que vai trazer a ideia moderna de higiene, limpeza. Então, estar santo é estar limpo em todos os quesitos, separados e sem contaminação. É muito simples, perceber isso, é muito claro ver isso. Veja, vamos ler aqui
1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, for berberrão, for roubador, com os tal nem ainda comais. Eu só vou sentar aqui na mesa para tomar um refrigerante. A Bíblia diz, olha, negativo. Mas eu... Negativo. Se ele for beberrão, se ele for maldizente, se ele for idólatra, se ele for ladrão, se ele... Não ande com essas pessoas, não. Mas não, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra que está dizendo, né? Esse é o processo de purificação ou santificação. É um processo que temos que fazer assim, fazemos como um neder a Deus, como um voto a Deus, é um compromisso com o Senhor, buscando honrar o que recebemos para a sua glória. Esse salário é pago em bênçãos e vida debaixo de uma promessa aqui e depois desta vida. Ou seja, aquele que cumpre o neder, aquele que cumpre a santificação, aquele que separa, é alcançado pela bênção de Deus, pela vida de Deus, pelo agir de Deus, pela glória de Deus. É muito, mas isso é muito tremendo, isso é muito maravilhoso, isso é muito especial. A gente precisa ter essa ideia. Olha só. Divide a presa em duas metades. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Aqui, só um minutinho, só para falar. E divide a presa em duas metades, entre os quais se amarram para a peleja. E sairão à guerra e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja. Cada 500 uma alma, dos homens e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas, da sua metade, e tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar, para oferta alçada ao Senhor, do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. Olha só, percebe os pontos que estão grifados aí. Duas metades, tributos dos homens de guerra. De cada 500, uma alma. Ao sacerdote Eleazar, dos filhos de Israel, um de cada 50 aos levitas. Dessa forma, temos o quê? Dessa forma, nós temos... Quantos de nós pedimos oração e esperamos que nossas lideranças, né, nos abençoem? Aqui existe um princípio de honra, um princípio poderoso, especial, tanto para a congregação quanto para os sacerdotes. Os que foram à guerra receberiam despojos. Quem foi para a luta, recebe o salário da luta. Digno é obreiro do seu salário. E os que não foram também, né, ficou ali, o povo de Israel também recebia um resultado, recebia uma paga dessa luta. E os sacerdotes também teriam direito a uma oferta pela vitória, mesmo porque eles não podiam pegar, né, em espada. Então a contagem era 50% dos guerreiros davam oferta de 1/500 avos, né? E 50% do arraial davam oferta de 1/50. Por quê? Porque os guerreiros recebiam mais do que o povo. Os guerreiros vinham com seus alforjes cheios, porque eles iam à guerra e traziam o chamado despojo de guerra. E ali eles saíam e recebiam a bênção de Deus e chegavam com a bênção de Deus, com a vida e mais prósperos. E aí Israel foi prosperando e vencendo essas lutas, né, essas guerras, essas pelejas no meio do deserto. Bom, e essa é a nossa porção número 1 de hoje, né? A porção número 42, na verdade, tribos ou matot, quando Deus fala ao povo de Israel, quando Deus fala às tribos de Israel, fala aos filhos de Israel, tá bom? Essa é a porção de hoje. Mas vamos à nossa porção, a porção número 2 de hoje, que é a porção de estudo de hoje, a porção partidas, né? Ou macei.
texto de Números 33, 1 a 36, 13. Texto de Números 33, 1 a 36, 13. Porção partidas ou mansei. Vamos ao texto bíblico. Diz o seguinte, Números 33, 1 e 2. Estas são as jornadas, ou seja, essas são as mansei, as partidas, dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme mandado do Senhor. E estas são as suas mansei, as suas partidas, segundo cada uma delas, cada uma das suas saídas. É interessante, porque quando a gente estuda sobre a Bíblia e os textos bíblicos, se acredita que Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aí alguém diz assim, mas não pode ter sido Moisés, porque lá em Deuteronômio escreve-se sobre o seu funeral, como foi o seu funeral, como foi sua morte. Como o morto pode, né, escrever? E eu acredito, eu particularmente faço assim a minha crença, de que ele escreveu sim os cinco primeiros livros, só que ficou inacabado e de uma forma, creio que para homenageá-lo, os últimos capítulos acerca da sua morte foram escritos por outro autor, muito provavelmente por Oséias ou por Josué, né? Foi escrito ali e apresentado. Mas a verdade é que Moisés relatou, ele fez isso. E a Bíblia diz aqui, e aí entra uma particularidade, não sei se você prestou atenção no versículo, mas diz assim, conforme o mandado do Senhor. Veja aí, conforme o mandado do Senhor. Deus mandou Moisés fazer isso, mandou Moisés escrever, registrar. Deus tinha um propósito, que Moisés registrasse tudo o que ocorreria nos dias no meio do povo de Israel. Deus fez com que Moisés documentasse todos os trâmites de Israel pelo deserto, desde sua saída do Egito, cada parada e cada saída, e com elas as situações que o povo vivenciou no deserto. Vemos aqui a preocupação espiritual e um registro que pode ser visto como um paralelo da jornada entre Israel no deserto e a igreja no mundo. Ou seja, tudo é relativo. Como a própria Bíblia declara, são sombra de coisas que viriam. Esse paralelismo entre a vida de Israel no deserto é, sim, algo congruente à jornada da igreja no mundo. A igreja está em um trânsito, nós estamos transitando nesse tempo. E esses ataques, essas situações, os ataques dos midianitas, os ataques dos amalequitas, tudo isso a igreja passa no seu cotidiano. É verdade, como nós falamos na porção anterior, está particionado. É uma palavra única, mas particionada. O compêndio é um só, mas os capítulos falam a respeito de peculiaridades. Por exemplo, nesse momento que eu estou fazendo esse estudo agora, lá no Afeganistão, os talibãs estão tomando a cidade, estão atacando, avançando, só falta, parece que só tomar a capital. E já está tendo reportagens, né, dos repórteres do Talibã no meio da rua. Só que hoje, o vídeo de ontem, mostrava as feiras livres, as mulheres lá circulando. O vídeo de hoje não tem mais mulher na rua. A Sharia deles lá, a lei deles lá, impede que as mulheres sejam publicadas, que elas são propriedade dos homens. Ou seja, há um paralelo, essa perseguição que a igreja vai sofrer, esse ataque que a igreja, se houver crentes lá no Afegão, muito provavelmente vão sofrer e provavelmente vão perder a vida. Por quê? Porque os radicais islâmicos não aceitam a coexistência entre duas religiosidades, né? Muitas vezes somos mais perseguidos pela imprensa ocidental, que não divulga essas coisas, porque eles não veem a igreja como algo importante ou bom. Isso mostra que no deserto a Israel sofria e até hoje sofre dessas situações, dessas perseguições. Então há sim esse paralelo
entre a igreja e Israel. Mas vamos continuar nosso estudo aqui, parte 2 do estudo, vamos lá. O livro de Números em sua tradução original era chamado de Bemidbar, que quer dizer no deserto, ou lugar de desafios. O deserto é esse lugar de desafio e dificuldade. Nesse relato de Moisés, vemos suas dificuldades uma a uma nessa viagem inóspita e de obediência a Deus. A igreja, em seu deserto, deverá ter lugares de parada e lugares de partida, locais em que terá guerra, locais em que enfrentará paz, lugares onde encontrará água em abundância e lugares onde haverá falta de água. Mas uma coisa fica muito claro em todas essas situações, é observar o comando divino, que será sempre a melhor resposta, o melhor regramento de sua sobrevivência no deserto. Ou seja, quer sobreviver no deserto? Então precisa obedecer a Deus, né? Quer viver no deserto? Quer receber cordonizes? Quer virar a pedra sair da rocha? Então é obedecer a Deus. Quem obedece a Deus no deserto prospera. Aquele que obedece a Deus no deserto anda e vê a glória de Deus. Eu não sei, talvez você hoje está acompanhando esse estudo extraordinário da P54, você está pensando assim, eu estou no deserto, tudo terrível, tudo bem, eu não posso imaginar o seu deserto, não quero o seu deserto para mim, eu quero o meu deserto que Deus me der para poder vencer. Mas uma coisa eu sei, tanto no meu deserto como no seu deserto, existe uma nuvem de glória, que durante o dia nos impede de sermos causticados pelo sol e que durante a noite nos impede de sermos congelados pelo frio. É uma nuvem que nos orienta, a nuvem da vontade de Deus, do querer de Deus. Essa nuvem está manifestada por sua palavra, que lá no Evangelho de João diz que se fez carne, habitou entre nós, mas também declara que hoje está sobre nós, porque sobre todo espírito, sobre toda a carne, ele lançaria o seu espírito. Temos esse espírito, esse ruá, essa nuvem que está dentro de nós e que nos orienta, meio ao deserto. E jamais aquele que compreende quem tem, aquele que vive em Cristo, sentirá sede, porque aquele que tem Cristo, em sua vida há uma fonte a brotar para a vida eterna. Aquele que está em Cristo, ainda que esteja no deserto, não sentirá fome. Por quê? Porque ele é o pão da vida que desceu do céu. Então nós temos sombra, nós temos alimento e nós temos água. Ele é o nosso Deus meio ao deserto e ele nos dá a vitória. Mesmo paralelo, povo de Israel no deserto, igreja no deserto, você no deserto. Não importa o tamanho, a profundidade ou a altura do deserto que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, importa que ao entrarmos nele, o Senhor Jesus seja o nosso guia, seja o nosso pastor, pois sua vara e o seu cajado vão verdadeiramente nos consolar. Amém? Bom, olha só, o texto continua aqui em Números 33, verso 3 e 4, dizendo: partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, a saída do Egito. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, né? Foi Deus que fez eles saírem de lá, aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Esse texto, esse versículo mostra que ao sair de Ramsés, Israel primeiro percebeu uma lição muito forte. O Senhor fez conhecer que ele é dono de todo o primogênito. Isso já era claro desde o tempo dos patriarcas, isso já era claro desde os dias de Adão e Eva, quando Caim e Abel apresentaram suas ofertas. Isso já era claro. Deus é dono de todo o primogênito. Os primogênitos teriam que ser resgatados mediante oferta ao Senhor. Quando o Senhor chega no Egito e ele imprime na alma do povo de Israel que todos os primogênitos são dele e que ele pode requerê-los, e ali no Egito o Senhor fez uma varredura, ele retirou
de animais e de pessoas, todos os primogênitos pereceram. E esse quadro, ele era um quadro que imprimia no coração dos egípcios o temor ao Deus de Israel e imprimia no coração do povo hebreu a memória do que o Senhor havia feito. A Bíblia mostra que o Senhor, ele executou juízos também para abalar a estrutura religiosa do povo do Egito, para tirar a confiança, não dos egípcios em seus deuses, muito embora isso tenha acontecido, mas para retirar do coração do povo de Israel a esperança nesses deuses egípcios. Por quê? Após 400 anos de exílio no Egito, ou 230 anos, como alguns estudiosos dizem, após de alguns séculos no Egito, distante da cultura, distante do Deus, distante da terra, distante dos ensinamentos, muitos dos egípcios imprimiram na alma dos hebreus um temor e um respeito aos seus deuses, mesmo porque até hoje o Egito, mesmo caído, destruído, historicamente mostrando, ele ainda ostenta grande glamour e glória. Então isso imprimia na alma deles, quebrava, esse texto mostra que Deus quebrava no seu coração, quebrava no coração do povo de Israel o poder desses deuses, porque o Senhor afrontou a cada um deles, né? O texto registra que a saída de Israel do Egito foi um milagre, o qual ele mesmo chama de alta mão. Isso porque todo esse processo de mais de 1 milhão de homens e mulheres saindo de diante de um povo atônito e enlutado pela ação do Deus daqueles escravos, que seu rei não obedeceu aos olhos de todos os egípcios. Não só a saída humilhante, falo da referência aos egípcios, mas como também o descrédito e juízo lançado de forma indubitável diante deles a todos os seus deuses, ou seja, seus deuses foram totalmente depreciados. Eles não puderam fazer nada, aqueles deuses se mostraram totalmente inúteis. Diz assim: havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Deus tinha um propósito, executar, fazer esse juízo contra os deuses de Israel, porque o Senhor queria, não era tratar dos egípcios, Deus queria tratar do povo de Israel. Deus queria mostrar sua glória. Sabe aquele momento em que os discípulos param Jesus e dizem: Senhor, esse rapaz é cego, quem foi que pecou? Foi os seus pais? Foi ele? Aí o Senhor Jesus diz assim: nem foi ele que pecou, nem seus pais. Isso existe para que a glória de Deus seja vista. Isso existe para que a glória de Deus seja vista. Senhor, por que o Senhor fez aquilo no Egito? Foi para mostrar para os egípcios o seu poder? Não, isso existe para que a glória de Deus seja vista, para que as nações vejam e para que, principalmente, o povo de Deus fortaleça sua fé e entendam, né, que é o Senhor que os sustenta, que foi o Senhor que os tirou. Eu acho muito interessante dizer a afirmação que é repetida copiosamente pelo atual presidente do Brasil, quando ele diz: eu só sou presidente por causa de um milagre. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Isso abala o inferno, isso deixa o inferno desesperado, né? Quando alguém declara e reconhece, né? Outros líderes disseram: olha, nem Deus me tira desse lugar, nem Deus me impede de ser presidente, e infelizmente não chegaram a assumir a cadeira presidencial. E agora nós temos um presidente totalmente oposto, que não está vendo a glória do Egito, mas está dando glória a Deus. Vamos ver como essa história vai acabar. Vamos lá. E aí o texto continua. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés, e então foram acampar em Sucot. E olha, eu sei que você que é discípulo do Ministério Caminho das Águas, ou você que tem algum tipo de conhecimento bíblico judaico, você sabe o que esse som insinua no seu psique, insinua na sua mente. Saíram de Ramsés e foram para Sucot. O que você lembra aí? Sucot. Olha só, o texto revela uma das premissas de nossa conversão. Quando saímos do Egito, quando saímos de Ramsés, deixamos a escravidão do mundo, deixamos os seus encantos, os seus enganos, suas mentiras, sua idolatria,
deixamos as prisões e somos levados a Sucot. A palavra Sucot lembra festa dos tabernáculos, porque Sucot quer dizer tendas. A nossa habitação, que será provisória nesta vida, onde no seu deserto vamos enfrentar vários inimigos, desde os amalequitas a o mais perigoso de todos os inimigos, nós mesmos, pois nosso coração nos engana e quer sempre buscar corromper. Alguém já disse com muita propriedade que é muito difícil sair do Egito, mas ao sairmos do Egito, difícil é tirar o Egito da gente. Tem muita gente que é difícil aceitar Jesus, mas elas tomam a decisão, mas não fazem isso por completo. Permitem que sementes do mundo permaneçam, guardam carinhosamente pecados em lugares bem escondidos para que as pessoas não vejam. E essa alimentação cotidiana do pecado os fazem sempre olhar para o Egito e pensar em voltar para lá, pensar em retornar para lá. Alguns desenvolvem novas prisões do Egito. Alguns veem o Egito como algo agradável. Não entendem que lá, por trás daquela beleza aparente, daquela imponência aparente, está a escravidão, está a dor, está a prisão. Então é muito bom perceber isso, porque só percebemos isso quando nós temos a visão do agir de Deus, do operar de Deus em nossas vidas. Olha só o que a palavra de Deus tem para nós aqui em 2 Coríntios 5, versos 1 e 8, que diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, Paulo está dizendo, nós sabemos que se a nossa Sucote se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, essa tenda frágil, para habitar com o Senhor na casa inabalável e eterna. Ou seja, habitamos hoje em tendas. E falou Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: aqui a gente já tem uma outra geografia, né? Fala, olha, saiu de Ramsés e foi para Sucot. E agora saiu de Sucot e desceu para Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. É o Google Maps, né? É o truck do povo de Israel, as rotas que o povo de Israel fizeram ali durante todo o seu trânsito no deserto, né? Todo o seu trânsito no deserto. O povo de Israel está circulando o deserto. Eu queria que você prestasse bastante atenção em cada uma dessas partidas, cada uma dessas maceias. A primeira passeio foi o Egito, lugar de prisão, né? Agora, o segundo lugar foi Sucot, lugar de transitoriedade, de encontro com a nossa fragilidade, lugar de percepção do agir glorioso de Deus, lugar de entendimento do livramento do Senhor. Cada partida dessa vai falar algo ao nosso coração. Olha só, partidas, maceio, é disso que fala essa porção. Estamos sempre partindo em situações aqui e ali. Os pontos de parada e saída de Israel no deserto foram todos 42, né? Arbanstein, até chegar a Moabe, as margens do Jordão, Arbaim, 40, que quer dizer repouso ou aprovação. 40 é usado pela economia divina para tratar de situações e seu ciclo marca sempre uma nova etapa de conquistas e de grandes realizações. Atenção, parabéns aos que estão fazendo 40 anos, né? É uma etapa de conquistas e realizações. E é uma verdade, eu posso falar pela minha vida. Deus realmente me deu muitas bênçãos depois que eu fiz os meus 40 anos. Eu só tenho uma razão, uma coisa para dizer a Deus. Toda Rabá, muito obrigado, Senhor. Te louvo, te bendigo. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Agora estou com 49, 7 semanas de anos, é um tempo de milagres, é um tempo que está nas margens do jubileu. 50 anos há uma reserva de Deus também para algo para nós. Mas vamos continuar aqui, falando aqui sobre esse tema tremendo que é as partidas. Tá? As 40 conquistas são desatadas. Gênesis 15, 16 diz:
e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aos 40 maldições familiares são quebradas. Não te curvarás a ela, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha só. Continuando aqui. Aos 40, bênçãos familiares são estabelecidas. Olha só. 2 Reis 15:12. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Ageu: teus filhos até a quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Aos 40, as promessas são cumpridas. Jó 42:16. E depois disto viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a sua quarta geração. Percebemos ainda que o ciclo é verdadeiro em outras situações. Moisés ficou 40 anos no deserto após ter matado o egípcio. 40 anos o povo de Israel peregrinou no deserto. 40 dias foram os do dilúvio. 40 anos reinou Davi. 40 dias foram os dias de jejum de Elias e Jesus, assim como sua permanência no deserto. Esse número revela que a nossa conquista estará associada ao final do capítulo, que revelará os princípios para esse ciclo ser sobrenatural em nossa vida e em nossa família. Arban 40. O ciclo, vai fazer aqui, essa palavra é gimatria, gimatria, é o estudo dos números no judaísmo, fala dos resultados. Lembro da história de um agente público, uma pessoa que trabalhava em um banco, e ele foi até um cliente para fechar um negócio. E aquele cliente não queria fechar negócio. Não tem interesse, porque você trabalha em um banco público. E como você trabalha em um banco público, eu não tenho interesse em ter banco público, eu só trabalho com iniciativa privada. E aí ele, depois de ter sido dispensado pelo dono daquela empresa, saiu e chegou no estacionamento. Ele olhou, ficou prestando atenção nos carros, nas grandes, tem várias vans e um carro, e o carro do dono estava lá. Ele olhou aqueles carros e tal, e foi embora para casa. E aí ele ficou em casa, daqui a pouco ele teve um estalo: eu vou voltar lá. Aí ele voltou e disse: rapaz, você vai voltar lá para quê? Ele já não disse que não vai fazer negócio com a gente, que a gente não tem interesse no nosso serviço. Aí disse: mas eu vou lá matar uma curiosidade. E aí ele voltou, e aí chegou lá e falou: fulano e tal. Eu disse: rapaz, o que é que você vai fazer aqui? Não vim aqui oferecer o pacote do nosso serviço, não. Eu vim aqui tirar uma dúvida. Eu fiquei muito curioso e não consegui nem dormir, curioso com isso. E o senhor poderia me dizer o que é? O que foi? Só eu notei, ao chegar no estacionamento da sua empresa, que todos os carros da sua empresa terminam com 7. A placa XHA 0077, MMB 0077, LV 770, sempre tem 3 sets, ou sempre tem 7 em todos os números de todos os carros, inclusive no carro do senhor. Por quê? E aí a pessoa disse assim: é porque tudo que eu faço tem 7. Meu nome tem 7 letras, o nome dos meus filhos tem 7 letras, eu casei no dia 7, nasci no dia 7, tudo dele tinha 7. Então eu faço tudo com 7. Aquele homem era um judeu, não era temente a Deus não, tá? Era um pensamento mais, vamos dizer assim, mais cabalístico, mas só para ter uma ideia de como o judeu, ele tem cuidado, ele prioriza esse entendimento que muita gente negligencia por achar que tem um excesso de mistificação, mas não é algo de Deus, que a Bíblia fala nos números. E aí ele disse assim: então se eu tenho que fechar negócio com a minha agência bancária, porque ela tem 7 números, 7 letras. E aí ele pegou um papel, escreveu o nome da empresa e colocou e contou 7. Ele disse: pode abrir a conta. Ou seja, às vezes a gente negligencia essas coisas, Tem gente que exagera essas coisas, mas não é nem muito, nem tão pouco. A gente tem que olhar essas coisas e observar e aprender, observando o que há de Deus
para nós ali, sem transformar essas situações em uma idolatria, né? Fazer como uma pessoa fez ali, que tudo dele tinha que ter sede. Não, é viver a verdade do Evangelho, viver a verdade da revelação sobrenatural que nós temos aí na palavra de Deus. Mas continuando aqui, depois desse refresco aí, olha só. Conquista estava associada a princípios, e são eles: lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos. Olha só, o Senhor queria limpar a terra, Ele queria levar aquele povo à santificação. E essa santificação acontecia de todas as formas. Eu vou lançar fora, vou arrancar esses moradores. Eu vou destruir tudo que eles pintaram, eu vou fazer, destruir todas as suas imagens de fundição, eu vou desfazer todos os seus altos, todos os seus lugares de adoração. Olha só. Lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós. Tudo que o homem velho possuía, costumes, crendices, religiosidade, comportamentos, tem que ser lançado fora. Agora nós somos nova criatura. Fomos lançados, chamados para ser nova criatura, né? Então temos que mudar. 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso. Você pode anotar. Efésios 4,22 também fala sobre isso. Colossenses 3,9 também afirma e traz a gente essa palavra aí. Destruirei todas as suas pinturas. Tudo que nos marca e que estiver sinalizando com nossa ligação com o mundo deve ser deixado, né? Formas de falar, xingamentos, né? Sensualidade, pornografia, nosso modo de ser visto deve mudar, a forma como nos vestimos deve mudar. Olha, eu queria muito que você guardasse essa palavra agora, guardasse esse momento agora, porque está conectado com o que nós vamos tratar logo mais às 18 horas lá na nossa reunião do lançamento do regimento interno. Vai tratar, olha só, eu vou destruir todas as suas pinturas. Quer dizer, nossa forma de sinalizar deve mudar. Ah, mas eu quero muito fazer uma tatuagem. Meu irmão, a Bíblia diz para não fazer marca. Ah, mas não fala literalmente assim. Fala. Se você não quer aceitar isso, vá pelo grau da dúvida. Na dúvida, não ultrapasse. É o que o motorista aprende. Não faça. Se você não tem certeza, eu tenho, mas se você não tem certeza que fazer uma tatuagem não é de Deus, nem faça. A Bíblia diz, evite o que é mal aparente. A Bíblia fala que nós temos que deixar todo tipo de vínculo com esse mundo que nós deixamos o pecado. Destruirei todas as suas imagens de fundição. Ou seja, nossos valores devem mudar e o Senhor deverá ser a prioridade número 1 em nossa vida. Como novos homens e mulheres, temos a chamada a prosperar debaixo de muita unção em obediência. Está lá em Salmo 135:5, Lucas 10:27 e Colossenses 3:23. E como eu não falei o anterior, vou falar aqui 2 Coríntios 5:17, Lucas 5:38 e Lucas 1:75. Tá bom? Para os irmãos aí, Lucas 1:75, Lucas 5:38, Coríntios 5:17 e Salmos 135:5, Lucas 10:27 e Colossenses 3:23. Para possuir uma herança, né, dada pelo próprio Deus, Deus de Israel, Israel deve lutar e teria muitas lutas para travar. Assim, na nossa vida com Deus, nossas lutas não acabam quando aceitamos Jesus Cristo. Elas estão apenas começando. Mas Deus, pela sua graça, estabelece limites e tempos para que sintamos o final dos nossos desertos e a chegada das nossas conquistas. Então, vai lutando, tá guerreando, tá, sim, glória a Deus. Essa luta é para você crescer. As guerras é para você conquistar. As guerras são, né? São para você conquistar. Então, nós crescemos ao passo que nós lutamos. Nossa herança está no Senhor. Nossa herança está naquele que nos deu vida, naquele que mudou a nossa realidade.
você que está acompanhando agora, cada irmão está acompanhando agora, eu queria fazer. Você tem tido lutas? Mas eu tenho tido muitas lutas, apóstolo, muitas lutas, eu estou enfrentando muitas batalhas, muitas guerras. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Como é que você quer ter vitória sem ter luta? Né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, né, eu aprendi uma musiquinha bem simplesinha, né, no meu tempo lá de criança ainda, no evangelho, começando ainda. Quem me ensinou foi o meu irmão, o pastor Albério. E aí ele dizia assim, a luz dizia assim: batalha só é batalha se vence o inimigo, se não vences o inimigo, batalhar não é batalha. Você só vai vencer o inimigo, né, se você batalhar, né, se você guerrear. Ou seja, não pense que a nossa vida com Deus é um mar de brigadeiro, não. Né? É importante entender que nossa relação com Deus nos capacita, né? Mas nos capacita para vencer. Ele nos dá as armas, Ele nos dá a espada, Ele nos dá as ferramentas, e a gente tem que partir para cima. É por isso que a Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Preste bem atenção. Não é que a igreja vai fechar as portas e o inferno vai querer forçar a porta, não. É o contrário. Somos nós, né, que vamos contra o inferno, né? Vamos contra contra esse modo, né, de luta. Nós vamos diante do Senhor passar e possuir essa herança através da nossa guerra, da nossa batalha, da nossa luta, né, nesse tempo que se chama hoje. Olha só. Para possuir uma herança dada pelo próprio Deus de Israel, né, Israel teve que lutar muitas lutas. Mas quando a gente fala aqui sobre herança, olha só. Herança, Narlahá, herança, Nahalá, herança, é direito de receber. Podemos não possuir, mas temos direito. 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para nós, guardada no céu para vós. Essa é a herança que está lá, né? Helek, porção, Helek. Existe um limite, existe uma parte. Nem todos são primogênitos. Existem porções que são para uns e não são para outros, né? Jó 20:29. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhes acrescentou. Ou seja, até para o ímpio Deus tem uma helek, tem uma porção. Morechá, possessão. Se tenho direito à parte, vou possuí-la. Conquista. Eu vou conquistar essa terra, vou possuí-la, vou esperar de forma confiante, paciente e vou alcançar. Eu tenho um direito, eu tenho a Nahalá, tenho direito, eu tenho Helek, eu tenho a minha parte e eu tenho Morechá, eu tenho a minha possessão, a minha porção e eu vou tomar posse dela. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, possuam por herança, né? Possuam por herança. Você tem a herança? Tenho, está lá escriturado. Minha mãe vai deixar uma herança para mim, meu pai vai deixar uma herança para mim. Nessa herança, o pai tem muitos bens e ele tem muitos filhos. Ei, eu tenho dentro da minha herança. Joia. Nessa herança você tem a sua porção, uma parte do valor. Não é tudo, a herança é só se fosse filho único. O filho único de Deus é Jesus, mas ele deixou de ser unigênito. Ele abriu mão dessa condição de unigênito e se tornou primogênito. Então, eu tenho a herança, eu tenho a Nahlá, eu tenho a Helek e eu tenho a Morechá. Eu tenho a minha possessão. Eu tenho a minha porção e vou possuí-la. Eu vou recebê-la. É esse o propósito, esse é o plano. Estamos nas partidas de Deus,
estamos nos caminhos que o Senhor nos colocou para vencermos, para alcançarmos, para irmos diante das situações e vencermos. Agora, cada um de nós tem a opção, né? Tem a condição de operar, tem a condição de receber, tem a condição de ser abençoado ou não nesse propósito. Amém? Glória a Deus. Exatamente 1 hora de estudo, como na igreja. As nossas próximas porções serão a 44 e a 45. O título é Palavras e tá lá vamos começar em Deuteronômio. Vai ser uma festa, tá? Deuteronômio 1 é uma festa. Deuteronômio é um livro maravilhoso. As narrativas, os discursos de Moisés, né? Deuteronômio 1 até Deuteronômio 7. Primeira porção, palavras, e a segunda porção, e eu supliquei. Primeira porção, palavras, e a segunda porção, eu supliquei. Amém? Shalom, Shabbat Shalom a todos os irmãos, Shabbat Shalom a todas as famílias do Mica. Quero agradecer a você, meu irmão, que se conectou, que acompanhou esse estudo, né? Não tornou ele inútil, mas se tivesse uma pessoa só acompanhando, para mim já teria valido a pena. Eu sou grato a Deus pelos irmãos que acompanharam. Deus abençoe. Se você gostou dessa forma de estudo, deixe aí o seu like, responda a nossa enquete que está aí no canal, está aí no chat do grupo. Se você gostou, se você não gostou, não me bota não, eu prefiro presencial, bota não, tem pode ser não, né? É o like e o dislike, só que lá no YouTube só coloque like, pelo amor de Deus, não coloque dislike não. Agora aí você pode responder na nossa enquete para dizer sim ou não, tá bom? E Deus abençoe. E logo mais às 18 horas, atenção, 18 horas nós estaremos juntos no nosso estudo, no lançamento do regimento interno do Ministério Caminho das Águas. Também às 13 horas estaremos juntos em oração na sala de guerra, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Vamos encerrar com oração ao Eterno. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço pela vida dos teus filhos e filhas que estão conosco, Pai, durante esse estudo da P54 de hoje. Lançamos no Reino do Espírito, Pai, o estudo da palavra. Lançamos no Reino do Espírito, Pai, as revelações que o Senhor nos deu através do teu trono. Lançamos, Pai, a semente, Pai, para que ela feche o ciclo, para que não haja atrasos, para que a gente possa avançar no propósito e na certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem a fazer. Eu te peço, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a casa dos teus filhos, abençoa o dia dos teus filhos, abençoa a família dos teus filhos. Bichem Yeshua, em nome de Jesus. Oramos pela paz em Jerusalém, pela segurança do Estado de Israel, e o Senhor guarde suas fronteiras com paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por você estar conosco nessa manhã, pedindo ao Senhor que fala o teu coração, tenha falado ao teu coração com alegria, com paz. Não deixa de responder a enquete que está aí no chat, e até às 13 horas aqueles vão estar na sala de guerra, ou às 18 horas aqueles que vão estar no nosso culto do regimento interno. Shalom. Fique na paz. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, por que deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel,
deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.